sempre falava isso, mas sempre, Matheus, me dava curiosidade, eu me interessava muito pelo que acontecia das outras áreas da fazenda, né? E logo eu comecei a ver e tudo que acontecia na fazenda envolvia o meu serviço e vice-versa, né? Então eu ficava com aquele gostinho de quero mais. Meu sonho era atender menos fazendas e viver mais cada uma delas. Cultura, para mim, é interessante isso aí. É aquilo que ocorre quando você não está na sala. Ou traduzindo para o nosso métier, né? É aquilo que ocorre quando você não está no curral. Uma coisa que quebrou muito meus paradigmas aqui é não julgar, entender a cultura da região, a cultura do sujeito que trabalha numa fazenda, no nosso caso lá em Jussara, em Goiás, é diferente da cultura do sujeito que trabalha numa fazenda de Ribeirão Preto. Primeiro a melhoria zootécnica e depois passamos, quando a gente melhorou a nossa habilidade e competência em transformar capim em proteína, a gente começou a querer colocar mais gado na mesma área. Então, a gente passou para melhoria agronômica. E aí eu falei, mas com o caixa apertado e a gente estava reestruturando em todas as áreas da empresa, inclusive a área financeira. A fazenda não estava numa posição confortável, né? Ela estava delargada em vários sentidos, né? Eu falei, caramba, então se eu não tenho um caminhão de dinheiro para despejar aqui na fazenda e se acontecer um desvio de preço para baixo, eu preciso ter mais segurança para fazer essa venda, ainda mais querendo intensificar, querendo aumentar o número de animais, que aí os valores financeiros vão ser maiores. Bora, galera, bora para mais um episódio aqui do Na Fazenda Cast. E como de costume, eu tô baita animado, porque hoje eu vou conversar com uma pessoa extremamente fera, assim. Eu admiro o trabalho dele, acompanho o trabalho dele há tempos mesmo, sou leitor aí de quando ele publicava no blog, sou ouvinte assíduo do podcast que ele tem muita informação boa para compartilhar com a gente aqui. Então pega seu papel e caneta, se prepara que vem muito insight, muita informação técnica de qualidade para vocês. Antes de eu chamar ele aqui para o nosso bate-papo, se você está assistindo a gente e ainda não segue a gente no Spotify ou no YouTube, aperta o botãozinho aí para seguir, para ativar a notificação, sempre que a gente tiver um episódio novo, você receber o aviso aí, poder conferir com a gente, sempre um bate-papo exclusivo e com muita informação boa aqui para vocês, para, lógico, a gente trazer conteúdo para dentro da porteira. Bom, sem mais delongas, bem-vindo ao Na Fazenda Cast, Rodrigo Albuquerque. Que isso, Matheus, eu que agradeço. É bom quando a gente fala que a recíproca é verdadeira, ela é de fato verdadeira. E fico muito satisfeito de estar aqui e compartilhar um pouquinho do que a gente vem vendo, né, dentro da fazenda, né, já que a gente está na fazenda, né, e também para fora da fazenda. Eu acho que unir esses dois mundos é tudo de bom. Essa é a nossa rotina e acompanho também vocês levando informação de qualidade no mercado. Acho que se tem uma coisa que o pecuarista tem que fazer hoje é melhorar suas habilidades e competências, né? E para isso ele tem que olhar para dentro de si e fazer o autodiagnóstico, onde eu preciso melhorar, e ir atrás de ajuda. E vocês têm sido um suporte, ainda mais nessa temporada aí de digital, né? De entrega digital, isso é muito bacana. E é uma honra estar aqui, com certeza. Não, vai ser bom, com certeza. E assim, pegando sua fala, até a gente viu que o pecuarista hoje ele está muito mais focado, às vezes, em discutir o que acontece fora da porteira e às vezes desconhece muitas coisas que acontecem dentro da porteira, né? E acho que esse bate-papo a gente vai poder discutir, falar muito mais sobre olhar para dentro da porteira e como se proteger o que acontece fora da porteira, e você vai com certeza trazer muita informação boa sobre isso. Só que antes de a gente entrar para esse universo, eu acho que, sim, difícil alguém que não conheça o Rodrigo Albuquerque, não conheça Notícias do Front, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como o Rodrigo caiu aí na pecuária, o Rodrigo estudou o quê? Veterinária, zootecnia, qual que foi a formação do Rodrigo? Conta um pouquinho da sua história, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Ah, bacana. Isso é bom, Matheus. A gente nem sempre tem essa oportunidade, né?
Às vezes vai dar uma palestra, às vezes eu até punha, né, uma autobiografiazinha, mas o foco do tema sempre fala mais alto, né? Interessante isso aí, Matheus. Eu na verdade, sou neto e bisneto de pessoas ligadas ao meio rural. Meu avô paterno tem o nome de Antônio de Albuquerque. Para quem conhece aí Mato Grosso do Sul, Campo Grande, até mesmo Cuiabá, essas árvores frondosas, por exemplo, da Avenida Afonso Pena, da Mato Grosso, lá em Campo Grande, foram plantadas pelo meu avô paterno. Inclusive, o Horto Florestal de Campo Grande tem o nome dele, Antônio de Albuquerque, é o pai do meu pai. Então, essa veia, inclusive, essa semana eu fiquei muito tempo envolvido aí com plantio de árvores na fazenda. A gente está, graças a Deus, tudo certo do lado ambiental, mas toda fazenda tem um cantinho, né? E a gente lançou uma campanha aí, uma árvore por boi abatido ou por bezerro desmamado, independente de precisar ou não para algum PRAD, mas como até o nosso caso a gente não precisa, mas está na veia. Então, parte da genética paterna e a genética materna também. Meu avô, ele perdeu o pai, no caso, perdeu o meu bisavô, né, muito cedo, com 12 anos de idade, e junto com a minha bisavó, esse meu avô passou a conduzir a fazenda. Então, com mais 8 irmãos mais novos, né? Ele era o mais velho, o homem mais velho da casa com 12 anos, e ele, enfim, de amansar a cavalo, abrir a fazenda, construir uma casa. Eu tive a oportunidade de dormir nessa casa agora, quando eu fui nessa casa histórica da minha família, né? No caso, a veia materna. Então, por pai e mãe, a gente está ligado à pecuária. Mas eu, apesar de meu pai e minha mãe serem de Campo Grande, meu pai veio para trabalhar em São Paulo e eu fui nascer em São Paulo. Minha mãe veio grávida e eu acabei nascendo na cidade de São Paulo. Então, por incrível que pareça, eu sou paulistano e eu estudei durante toda a minha vida em São Paulo, na capital, num colégio de freiras católicas. E essas freiras, elas eram bastante rígidas na educação, porque elas queriam ter um tempo de pelo menos 4 meses no ano para o desenrolar da caminhada religiosa delas, né? Porque além do ensino, elas tinham lá a condução do catolicismo, né? Inclusive indo para a Itália e tal. Então eu fui um paulistano que morou 4 meses do ano, todos os anos, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Rio Verde, em Coxim, Aquidauana, ficava até em Campo Grande muito pouco, porque eu saía de São Paulo, capital, e ia para a fazenda. Então é engraçado que lá no Mato Grosso do Sul eu era o paulista, e quando eu ficava em São Paulo, eles me chamavam de caipira. Então eu era nunca de lugar nenhum, né? E aí me formei no ensino infantil, fundamental e médio, chegou a hora de ir para a faculdade. Na faculdade, eu fiquei em dúvida entre 4 cursos, né, para finalizar, que era administração, medicina veterinária, na época se falava, né, computação, né, e jornalismo. E acabei optando pela medicina veterinária, me formei na USP, em São Paulo, trabalhei 10 anos no mercado de nutrição animal, na área técnico-comercial, e de 2006 para cá, né, então já são aí quase 20 anos de Goiás, eu administro as fazendas da família, da minha esposa, né, então tenho um pé, que é a minha principal tarefa, e paralelamente a isso, eu continuei com análise de mercado na verdade, para um cliente só, que sou eu. Então, eu analiso o mercado para poder vender a nossa produção. Eu não consigo fazer consultoria em fazendas porque eu não podia ter uma fazenda, né? Porque eu estou envolvido na fazenda do parafuso do trator, da roda do Massey 290, o preço da marmita da Cristiane, a reforma que começou semana passada, a engorda, a suplementação, enfim, os diversos assuntos, né? Inclusive mercado. Então, a gente analisa mercado, compartilha isso na forma de palestras, na forma de podcast, estamos aqui, na forma de uma ação que a gente está fazendo com vocês, mas a minha principal função é ser pecuarista. Então, é isso. E, para finalizar, eu cheguei à conclusão que hoje a vida me levou para as 4 áreas de interesse. Então, eu faço no jornalismo, gosto muito de economia, trabalho com medicina veterinária, trabalho com o mercado, né?
e faço administração de um negócio. Então, a vida acabou misturando essas 4 áreas de interesse. E é isso. Esse é o Rodrigo. Que show. Ô, Rodrigo, e te ouvindo falar assim, a hora que você comentou das áreas de interesse, eu te conheço, veio esse insight na cabeça, né? De hoje você tá aí as 4 frentes, mas você formou e foi trabalhar na indústria, foi trabalhar com nutrição, atendendo fazendas, né? E em dado momento da vida, você virou a chave para virar pecuarista. Eu queria que você falasse um Exato. pouco mais sobre isso, assim, como foi essa virada de chave, de sair do momento de um papel de estar atendendo fazendas, de posicionando nutrição, ajudando as pessoas com isso, para ir efetivamente para dentro da porteira e se tornar pecuarista. Ah, excelente pergunta, Matheus. Isso aí foi uma coisa interessante, porque, na verdade, eu mudei a posição na mesa, né? Então, eu visitava uma série de fazendas, primeiramente com gado de leite. A gente tinha, na época, 80% do share das maiores, das fazendas intensivas no estado de São Paulo. Então, todos esses leite asa aí eu convivi e confesso e com muito orgulho, inclusive, que eu me fui criado, me fiz criado como nutricionista debaixo de uma vaca holandesa. O que é muito bom, é uma excelente escola, né? Porque o que você faz nela de manhã, você vê na hora do almoço ou à tarde, né? Então é muito rápido o feedback, seja positivo, seja negativo, quando você faz uma troca de nutrição, né, num sistema de produção intensivo de gado de leite. E eu brinco que eu era o chefe de cozinha. Eu chegava nas fazendas, as minhas tias me perguntavam, né? Rodrigo, mas o que você faz? Que você anda tanto aí e tal? E aí eu falava, tia, eu sou um chefe de cozinha. Então eu chego na fazenda, o sujeito me fala os ingredientes que ele tem na despensa, quanto que ele pagou, qual o custo de cada um deles. E eu pergunto que prato ele quer preparar, que na verdade quem manda é a vaca, né? O boi. E aí eu trabalho a melhor mistura possível, com o menor custo possível, que agrade o cliente, que no fim é a vaca ou o boi confinado, né? E aí eu sempre falava isso, mas sempre, Matheus, me dava curiosidade, eu me interessava muito pelo que acontecia das outras áreas da fazenda, né? Eu chegava, organizava, entre aspas, a parte de nutrição, virava as costas e ia embora. E logo eu comecei a ver que tudo que acontecia na fazenda envolvia o meu serviço e vice-versa, né? Então eu ficava com aquele gostinho de quero mais. Meu sonho era atender menos fazendas e viver mais cada uma delas, porque eu visitava um grande número de clientes, né? Aos poucos foi acontecendo isso. Então a gente foi cada vez mais interagindo com as fazendas, a equipe foi crescendo. Então eu comecei a trabalhar com áreas territoriais menores, mas mantendo o volume de vendas. No fim eu respondia pela questão comercial. E isso é um paradigma muito grande. A gente sai da faculdade, eu não vou ser vendedor. Eu escutei muito isso. Eu nunca tive essa cabeça, mas muita gente tem. E a melhor forma de fazer uma venda, eu diria, é a parte técnica, porque todo mundo é vendedor, inclusive alguém que, como um médico, um dermatologista, né, numa consulta, um médico, né, que cuida da pele, ele é um vendedor, ele está ali fornecendo a hora dele, o conhecimento técnico dele, né? E isso foi ficando cada vez mais maduro, mas assim, não foi nada muito programado. Um belo dia, eu já tinha feito a migração, eu comecei trabalhando muito mais com gado de leite intensivo, confinado, passou para um pouco de gado a pasto, e aí passou para o confinamento, por gado de corte. E isso aí inverteu, né? Era 90% gado de leite, 10% confinamento, acabou que inverteu. Eu comecei a trabalhar muito mais com boi confinado, até que chegou um dia, meu sogro me fez um convite completamente inesperado, eu estava muito bem posicionado na indústria, para vir para as fazendas. E aí, na verdade, era o que eu queria, né? Não era a minha rota, eu imaginava que isso ia acontecer mais no final da minha vida profissional. Eu estava em pleno vapor nos meus motores da vida profissional, e foi um baque, porque foi um aprendizado de mergulhar a fundo em um único projeto, né? E foi muito legal, porque eu imaginei que o mundo das empresas com as quais eu relacionava ia me esquecer, porque o Rodrigo ia ficar full time numa fazenda, mas pelo contrário, quando a gente une o fora da fazenda com o dentro da fazenda, isso dá mais bagagem, aí sim, esse trabalho de palestra, de podcast,
Lá para 2017, quando eu comecei com o podcast, a turma nem sabia direito, nem eu sabia direito o que era podcast, mas eu imaginava que isso ia dar bom, né? No passar dos anos, e isso acabou sendo bacana. Então, foi uma virada de chave abrupta, não programada, mas que estava no fundo no meu radar. Acabou acontecendo por razões familiares aqui mais cedo, e foi muito bom. Mas foi muito bom, eu diria, porque eu mantive o contato com o mundo fora da fazenda. E hoje eu faço tentando equilibrar os dois mundos, né? É isso. Legal. E nesse momento, quando você chegou na fazenda, a fazenda era uma fazenda, assim, quem tocava era o sogro, e ela era uma fazenda antiga de pecuária, ou ela já estava num processo de modernização? Porque eu já, assim, ó, se a gente olhar para os momentos, né, pecuários que a gente viveu, e eu já te vi falando isso, você divide isso em 3 ciclos, até se você puder falar um pouquinho sobre esses momentos que a pecuária de corte passou ao longo dos anos. Mas como que estava a fazenda? Ela já estava assim se modernizando ou não? O Rodrigo teve que criar uma nova cultura e em processo de intensificação dentro da fazenda. Ah, boa pergunta, Matheus. Não, a fazenda não estava assim. A fazenda era uma fazenda muito boa do ponto de vista de terra. O que é importante, ela tem e tinha, tipo, ou melhor, tinha e tem, e ela segue com a gente. E só que ela estava por um processo de, vamos falar assim, de delargamento, né? Meu sogro tinha delargado a fazenda para os funcionários. Ele tinha, entre aspas, perdido o interesse, né, de tocar a propriedade. Então, a gente tinha um rebanho de gado de matrizes PO, Nelore, tinha um rebanho de gado de leite a pasto, e isso estava ainda precisando de muitos ajustes de cultura, de fazer estrutura. Então, foi assim um trabalho de pegar lá embaixo mesmo, e a gente vem construindo isso desde então. Hoje, graças a Deus, estamos bem mais estruturados. A gente passou por um processo de sucessão já nos anos de 2019, já bem mais adiante, mais ou menos 13 anos depois. Meu sogro acabou falecendo, e aí eram 2 fazendas da família. A gente acabou ficando com a fazenda, a gente que eu falo, eu e minha esposa, né? Hoje nós somos um núcleo familiar que toma conta da fazenda, então a gente acabou ficando com a fazenda de recria, que era uma fazenda um pouquinho menos estruturada do que a fazenda de engorda, como é normal, né? A gente, nesse processo, quando a gente assumiu a fazenda em 2006, nós saímos da cria e fomos para a recria engorda, e aí demos mais foco num primeiro momento na fazenda de engorda. Essa fazenda foi mais estruturada, teve confinamento, tinha mais casas. Quando houve a sucessão, a gente acabou ficando com a fazenda de recria e voltamos às casinhas e começamos a estruturar a fazenda. Então, hoje a gente está com a fazenda, a gente ainda fazendo estrutura, né, mas graças a Deus já no processo intermediário partindo para a intensificação, né? Intensificação zootécnica, e agora estamos a passos mais largos na intensificação agronômica, mas fazendo tudo com muito pé no chão, sem trazer dinheiro de fora. E o que é mais difícil, não tenha dúvida nenhuma, mas deixa a coisa mais valorosa, né? É por aí. E por onde você começou, assim, Rodrigo? Você entende, tipo assim, para quem está ouvindo a gente, está numa situação, entende que está numa pecuária antiga e precisa mudar. Né? O Brasil é, na média, 5 arrobas por hectare ano. Isso leva a uma lucratividade que é menor do que um arrendamento, né? Infelizmente. E se ele até agora não percebeu que isso ele precisa mudar, talvez ele ouvindo esse podcast, ele tome um susto e fale assim, eu preciso mudar. Né? Porque produzir a média nacional não fecha a conta. Então, se eles têm uma situação, igual você chegou na fazenda lá, tinha uma fazenda delargada, como você começou? Sim. Onde olhar primeiro, onde jogar, como que estruturar a fazenda para ela começar a prosperar? Putz, bacana, Matheus. Excelente pergunta novamente, cara. Bom, primeira coisa, eu acho que é cultura, né? Então, acho que assim, a fazenda, a gente não faz nada sozinho, absolutamente nada. Então, minha primeira, o ponto de partida, se você falar assim, qual foi a primeira ação? Cultura. Organizar o time, reconhecer as pessoas, entender aonde você está, para onde você quer ir. Então, principalmente com relação a pessoas, com quem você pode confiar, com quem você pode traçar um relacionamento em que, de fato, vai ser bom para as duas partes, né? Então, houve uma rotação muito grande de pessoas no início, um choque cultural. Eu vinha
de trabalhar com fazendas no interior de São Paulo. No meu caso, ainda tive o choque cultural com passar a trabalhar com a fazenda no interior de Goiás. A cultura é diferente de cada estado, né? Os valores, enfim, as raízes são diferentes. Então, acho que o primeiro passo é a cultura de pessoas, né? Cultura Rodrigo, do deixa eu te lugar. interromper um pouquinho, só para assim, Não, tentar fica à vontade. explorar um pouquinho mais essa questão de cultura. A gente, nos últimos 2 episódios que a gente teve, a palavra cultura caiu na mesa, assim, de discutir, né? E assim, eu queria te perguntar assim, no detalhe, ou mais na prática mesmo, quando a gente fala em cultura, né? Qual foi os desafios que você encontrou em construir uma cultura? Como que você fez isso? Porque em várias empresas, em fazenda, em empresas, a gente vê a questão de missão, valores, cultura, tudo bonitinho no quadrinho. Mas no dia a dia, poucos praticam essa cultura, né? O que você fez para construir uma cultura forte dentro da fazenda? O Matheus, eu acho que assim, cultura, para mim, é interessante isso aí. É aquilo que ocorre quando você não está na sala. Ou traduzindo para o nosso métier, né? É aquilo que ocorre quando você não está no curral. Ou quando você não está na sede, ou quando você não está nos pastos. Então, o que eu fiz foi, primeiro, acho que observar, né? Entender qual era o perfil das pessoas que estavam com a gente, não julgar, né? Acho que uma coisa que acho que quebrou muito meus paradigmas aqui é não julgar, entender a cultura da região, a cultura do sujeito que trabalha na fazenda, no nosso caso lá em Jussara, em Goiás, é diferente da cultura do sujeito que trabalha numa fazenda de Ribeirão Preto. Sem desmérito nenhum, nem em Goiás, nem em Ribeirão Preto, só estão falando que são diferentes. Tem coisas melhores e piores nos dois lugares. Então, acho que a primeira coisa é não fazer nada, é simplesmente observar muito, né? Usar muito mais os dois ouvidos e os dois olhos e muito menos a boca. A partir do momento que, ou seja, que é diagnosticar a situação. Em todos os times, tem pessoas que eu sempre falo o seguinte: tem dois tipos de pessoas. Aquele em que dá para você investir, dá para você culturar, dá para você inserir mudanças no hábito, no dia a dia, das duas partes, porque a coisa não é só via único, né? Eu também mudei muito, eu também tive que me adaptar à cultura local, né? Então, acho que o primeiro passo é esse: escutar mais, perceber mais, olhar mais, identificar mais. Isso feito, tentar separar em dois times. O time das pessoas que você precisa de fato trocar, não necessariamente porque elas não se encaixam, lógico, questões de ética, né, faltas graves com relação a coisas inegociáveis, isso não tenha dúvida, né? Eu gosto muito daquele contrate devagar e demita rápido. Então, o primeiro passo, acho que foi tirar do time aquelas pessoas em que não tinham alinhamento ético com o que a gente entendia que eram os valores inegociáveis. Ética, educação, respeito com pessoas e animais e assim por diante. Querer crescer junto. Então, esse foi o primeiro passo. Segundo passo foi aquele grupo que ficou, que é o grupo que dava para investir, para a gente poder ter mais alinhamento, trabalhar junto. E aí, tanto eu contribuindo com eles, quanto eles contribuindo comigo, né? Então, a gente saiu, eu lembro muito de um time de 13 pessoas nas duas propriedades e chegamos a um time de 6 pessoas. E fazendo o mesmo trabalho dos 13 na época, com até, eu diria, com muito mais lógica, né? Com muito mais eficiência. E talvez aí o segundo momento, depois dessa fase inicial, é justamente dizer para eles o que a gente queria do negócio, aonde nós estávamos e para onde é o famoso ponto A para o ponto B. Então, primeiro é selecionar quem pode, deve e é interessante estar do seu lado, e o segundo passo é, ok, vocês foram selecionados, estamos juntos, o time formou, lógico que os times sempre vai ter troca, né? Eu diria que o menos possível, mas as trocas existem, né? Elas vão, a rotatividade vai cair muito a partir desse momento. Zero nunca vai ser, mas vai cair muito, né? E o segundo momento é direcionar esse time para onde a gente quer chegar. E aí a coisa vai. É impressionante como me lembra muito, o Matheus, a natureza.
Você pega uma área da fazenda degradada e dá um cuidado nela. Rapaz, o meio ambiente vem, a natureza vem, restabelece aquilo com uma força tão grande. O ser humano é mais ou menos a mesma coisa. Só te Esses falar, são, para mim, os primeiros passos. deu uma cortada, não sei se você percebeu aí. A gente vai ter que dar Ah, uma. tá. Cortou bem na hora que você falou, caiu muito. Ah, tá. Vai cair muito a rotatividade, era isso. E aí, uma vez estabelecido o grupo, cai a rotatividade, a ideia é levar esse grupo, mostrar para esse grupo qual é o ponto B que você quer chegar, né? A partir do momento que você consegue mostrar para o grupo qual é o ponto A que você está e qual é o ponto B que você quer chegar, cara, a coisa flui, mas flui de maneira muito rápida. É mais ou menos igual à natureza. Você tem uma área degradada, dá uma atençãozinha para aquela área, cara, a natureza fecha isso muito rápido. A mesma coisa o ser humano. Direciona ele, a coisa chega muito rápido para onde você quer chegar. Show, show. Acho que sim, impressionante, mas valiosas as informações, porque uma vez a gente fala assim, cultura, a gente está numa era que, quando a gente fala em adoção de tecnologia, todo mundo reclama de mão de obra, né? O grande desafio, dificuldade de várias empresas aí é mão de obra, mas ao mesmo tempo a gente vê as pessoas querendo vomitar regras, para não falar outra palavra mais feia, mas impor regras, né? E as regras não são vividas porque quem está colocando, e você colocou muito bem, você entendeu as pessoas, você observou e você viveu junto com elas a importância de construir um resultado. E quando eu acho que a gente constrói junto, a gente vive junto, o nosso valor ele transparece, né? Acho que cultura é muito mais comportamental que a gente constrói ela do que em quadrinho ou em simples palavras, né? E fica claro isso para a gente. E beleza, aí você construiu uma equipe, você mostrou o ponto A e o ponto B. E qual foi o próximo passo, assim? Você começou, qual foi essa escalada? O que você entendeu na fazenda e buscou aplicar? Bom, só corroborando o que você está falando, meu avô falava o seguinte: a gente não conhece ninguém sem comer um saco de sal junto com essa pessoa, né? A bolsa de sal, né? Meu avô falava, o saco de sal é um saco de 25 ou 30 quilos, né? Então demora uns dias para você comer esse saco de sal, né? Então acho que isso é o fundamental com a equipe. A gente aí, meu amigo, selecionou, né? Quem vai estar do seu lado, organizou a visão do A, qual é o A, onde a gente está, para onde a gente vai. Construiu ganha-ganha rumo ao ponto B, é comer o saco de sal junto. Aí sim você vai conhecer seu time vai te conhecer. E é comer o saco de sal mesmo, tá em cima do lombo, em cima do arreio, tá dentro do curral, trazer eles para o escritório, dar treinamento, falar, né, investir tempo seu, energia em estar junto do time pô, dói no coração quando você vê uma chave de fenda largada no morão de uma cerca. Mas quantos minutos você já investiu para sensibilizar aquela equipe, aquela pessoa, de que custa caro uma ferramenta e que você não pode comprar um conjunto de ferramentas e perder ela no campo e ter que comprar outro daqui 2 anos, né? Então vamos trazer essa turma junto, né? Bom, a partir daí, Matheus, a ideia foi mergulhar realmente nos números, né? Eu acho que assim as decisões que a gente tomou, e aí muito configurando o plano A para o plano B, foi trazendo gente de fora, consultoria de fora, muito especializada em número, produtivo e financeiro, para a gente moldar esse ponto B e ir construindo ele, porque o ponto B não é uma coisa estática, ele vai mudando de quando em quando. A gente tem fases na fazenda, né? Então a gente procura fazer o planejamento a cada 2 anos, ter um horizonte de 5, mas focar mesmo no planejamento de 2. Eu não gosto muito de planejamento de 10 anos, acho que muita coisa muda em 10 anos. Eu tenho uma visão geral para 5, eu tenho uma visão estratégica para 10 anos, mas o tático operacional é para 5, mas principalmente para 2 anos. E aí, meu amigo, entrar junto no negócio alavancando, num primeiro momento, a melhoria zootécnica, num segundo momento, a melhoria agronômica. Então, o que a gente priorizou? Primeiro, nutrição, sanidade, cerca, coxo, manejo, água, né? O básico bem feito. Então, a gente primeiro melhorou os índices zootécnicos. Então, tá, a gente melhorou a nossa capacidade de transformar capim
em proteína, seja em recria, seja em engorda. Mudamos da cria lá em 2006, a gente entendeu que a fazenda era uma fazenda muito mais adaptada naquele momento para recria e engorda, e até pelo time, até pelo que a família, que é quem deve de fato mandar, os donos queriam, né? O rebanho de cria tinha ficado parado no tempo, então ele tinha sido delargado, era um rebanho que estava, para consertar, tinha que meio que começar do zero, que já eram 5 anos de cruzamentos mal feitos, era um rebanho que se perdeu. Ele perdeu o valor. Incrivelmente, as fêmeas mais jovens parece que eram piores que as fêmeas mais antigas da propriedade. Então a gente saiu da cria, foi para a recria engorda, e aí mergulhamos nos números, né? Nesse caminho. Primeiro a melhoria zootécnica e depois passamos, quando a gente melhorou nossa habilidade e competência em transformar capim em proteína, a gente começou a querer colocar mais gado na mesma área. Então a gente passou para a melhoria agronômica. E é o caminho que, na verdade, a gente trilha até hoje, né? Esse caminho, eu brinco que é uma escada de 1000 degraus, né? A gente não tem fim. Então a gente trabalhava aí, esse ano a gente bateu o nosso recorde e vem batendo recorde de lotação, por exemplo, para pegar aqui um indicador, lotação de UA por hectare. Nós batemos o nosso recorde, fomos para 2,8 UA por hectare como pico de lotação de águas na fazenda. A gente nunca tinha tido acima de 2,5. Então a gente vem investindo em tratar solo como nossa maior valia. Na verdade, a gente entende que é o solo. O capim é tratado como lavoura em cima de um solo bem resolvido, e a gente vem traduzindo, não só é legal e bacana tratar gado, né? Cuidar de gado, sanidade, nutrição, manejo, tá tudo certo. Mas a gente hoje está muito mais interessado em fazer isso, desde que a gente traga a melhoria em solo, em perfil de solo. A parte agronômica tem falado muito mais alto para a gente. E essa escada, ela não termina, né? A escada de 1000 degraus, você vence e aparecem mais 1000 e vai assim. E hoje a fazenda está colhendo quantas arrobas por hectare ano? A gente está na faixa, a gente ainda está no processo de intensificação, a gente está na faixa entre 20 e 25 arrobas por hectare ano, colocando a produção integrada, a produção global, né? Pasto mais suplementação, em alguns níveis de suplementação, inclusive confinamento. No nosso caso, o confinamento ele é terceirizado, né? Mas a gente considera que essas arrobas, por opção, a gente não produz na fazenda. A gente até poderia fazer um confinamento dentro da fazenda, mas a gente preferiu fazer fora da fazenda. A gente usa muito mais a recria, né, preparando animais para engordar uma parte dentro da fazenda e o restante para fora da fazenda. E a gente entende que, melhorando mais a nossa capacidade de suporte, adubando calcário, gesso, estamos trabalhando muito com adubo orgânico, mudando algumas forrageiras em alguns pontos estratégicos de algumas áreas. Estamos trabalhando um conceito bastante bacana que está se difundindo aqui em Goiás, que é o Tifton, né? Onde a gente tem trabalhado aí entre 5 e 7 UA por hectare entre novembro e maio, uma lotação bastante interessante. Estamos intensificando áreas menores e aumentando essas áreas intensificadas no todo da fazenda. É isso. Bom, entendi como nasceu o Rodrigo Pecuarista. O Rodrigo Pecuarista chegou na fazenda, ele entendeu que era importante ter um time, ter uma cultura forte, e ele foi atrás, construiu isso. Vê se eu vou resumir direitinho. Aí, feita a cultura do time, ele foi lá e falou assim, agora eu preciso sair com esse time construído do ponto A para o ponto B, que nada mais é aumentar a produção. Para isso, você trouxe gente de fora da fazenda, buscou conhecimento. Detalhe, você já era consultor de outras fazendas, mas ainda assim, você quis dividir o fardo e trazer gente boa para dentro do projeto e você construiu de trás para frente. Para chegar no ponto B, o que eu preciso adotar como práticas técnicas e como fazê-las com excelência para sair de onde eu estou e chegar onde eu quero chegar. O como acho que é fundamental aí. Para realizar o como, você tinha que ter um time bem construído que faz o sentido desse alicerce que você fez inicialmente. Bom, nesse processo de intensificação, você cuidou primeiro de fazer uma lição de casa, em ter estrutura, depois aplicar boas práticas e depois, sim, aumentar ainda mais o potencial de produção, uma vez que você já colhia bem sua forragem. Entendi o Rodrigo Pecuarista. Até aí,
Show. Baita Posso lição. fazer, Pode? uma parte? E Pode. eu acho que esse ponto é importante, eu acho que eu sei onde você vai chegar, mas só para corroborar e reforçar que eu acho que é muito importante, cara. Muita gente me questiona, você falou aí, apesar de já ter conhecimento, você trouxe gente de fora. É comum muita gente me questionar isso. Rodrigo, mas caramba, pô, você dava consultoria em nutrição e tal. Eu me vejo na fazenda, e aí é que eu acho que é o bacana a gente reforçar isso. A gente tem que se despir do ego. Então, assim, eu me vejo na fazenda, o Matheus, muito mais hoje como um maestro. Pô, mas você está se despindo do ego e se chamando, se autoproclamando maestro? Sim, eu vou dizer por quê. O que o maestro faz, na minha visão? Ele está ali numa posição central da orquestra, com diversos instrumentos na frente dele, e ele tem especialistas em cada um desses instrumentos. Então, tem um pianista ali no piano, tem um saxofonista ali no saxofone, tem um violonista ali, e assim por diante. Muito bem. Cabe ao maestro escutar, entender cada um desses especialistas e unir esse conhecimento com uma maneira generalista para que a banda, no fim, o som, a música, são timbres, são notas musicais de cada um desses instrumentos. Os instrumentos que eu estou falando aqui são a nutrição, a sanidade, o rastreamento, o especialista de solo, o especialista da área ambiental, o especialista da área de recursos humanos. Eu trago o especialista da área, por exemplo, de herbicidas. Então, em cada uma das áreas da fazenda, eu elejo um especialista, eu escuto esse especialista, faço o que ele me sugere fazer, interagindo esse conhecimento, esse timbre, essa nota musical que sai, por exemplo, do controle de pragas daninhas junto com a turma da mão de obra e das máquinas. Porque às vezes o cara pode sugerir roçar a fazenda inteira e eu não tenho máquina para fazer isso. E isso muitas vezes, a consultoria ela é muito departamentalizada, e eu digo que precisa ter alguém para unir todo mundo. Então é isso que eu faço. Apesar de, eu diria que esse meu conhecimento técnico, o fato de eu ser médico veterinário, lógico que me facilita navegar pela sanidade animal, mais ainda pela nutrição, onde eu digo que eu sou um nutricionista aposentado, isso ajuda. Mas qualquer um pode fazer desde que se deixe o ego de lado, assuma que precisa conversar com alguém que sabe mais e implementar o que foi desenvolvido junto com essa pessoa. Só essa parte que eu acho que isso é fundamental, cara. Quando eu citei isso, foi exatamente assim, te enobrecendo, porque você podia simplesmente ter o ego de falar assim, eu sou técnico e eu vou tacar tudo sozinho, mas o que eu entendo, assim, é muito melhor quando a gente divide, compartilha informação e ouve ideia de gente boa. E aí, assim, por você ter sido consultor por muito tempo, acredito eu que seu senso crítico para filtrar boas informações e, melhor ainda, fazer boas perguntas, que é o que eu acho que mais falta hoje em dia, você extrair o melhor das pessoas, né? Então, assim, você entra num papel de maestro, e eu adorei essa analogia, e aí você vai pedindo as notas e vai filtrando o que faz sentido ou não para a sua realidade. Então, assim, fazendo boas perguntas e se relacionando com boas pessoas, tipo, o sucesso é inegável, né? Então, acho que é muito, 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 muito legal ter essa história para compartilhar com a turma. Mas o que eu queria te perguntar é assim, ó, eu entendi o pecuarista Rodrigo. Eu queria entender que momento nasce o analista Rodrigo. Né? Porque hoje, sim, como pecuarista, eu já te vi falando várias vezes e você realmente tá com a botina ali no barro, tá no curral e você vive a fazenda. Quem te vê falando sabe o quanto você vive lá. Ultimamente a gente tem trocado muita mensagem, vira e mexe, você me fala, eu estou no curral, depois eu te respondo. Então, assim, você vive o que você fala. Né? Mas aí nasce não é um segundo Rodrigo, porque a pessoa é a mesma, mas nasce uma segunda habilidade, que é um Rodrigo analista de mercado e se posiciona como isso e faz análises fantásticas hoje em dia. Em que momento isso apareceu? Grande pergunta. Matheus, você é bom para perguntar, cara. Cara, é o seguinte, foi muito legal, bacana reviver isso. É o seguinte, quando eu estava nesse processo, lá selecionando a equipe e entendendo que a gente ia ter a evolução zootécnica num primeiro momento e depois a evolução agronômica, invariavelmente eu ia caminhar
para uma intensificação, ou seja, eu ia caminhar cada vez mais para ter valores maiores, mais animais, né? E, portanto, valores maiores na hora de negociar. Então, eu não ia vender uma dúzia de banana, eu ia passar a vender um caminhão de banana. E eu comecei a perceber, eu vinha, e aí sim me ajudou, aí sim a herança da multinacional, do tempo do consultoria, que eu respondia pelo número comercial, pelo número de vendas, em última análise, apesar de fazer sempre um trabalho técnico de solidez, né, de arcabouço ali, era técnico, mas no fundo a minha responsabilidade era comercial, era o número, né, da companhia para as quais eu trabalhava por 10 anos, antes de chegar na fazenda. Isso para mim estava muito forte. E aí a área comercial, quando eu cheguei, paralelamente a tudo isso que eu falei, eu lembro direitinho que eu fiz uma pergunta para o meu sogro, eu falei, seu Zé, eu chamava José Adriano, um homem que eu aprendi muito com ele. E o seu Zé Adriano, como que o senhor faz a comercialização? Ele falou, Rodrigo, a gente precisa melhorar. Mas hoje eu não gasto meu tempo com isso. Eu, basicamente, a única preocupação que eu tenho, eu acho que você tem que ter, é de reparar se tem fax, se tem papel de fax no escritório. Porque um dia antes de você ligar no frigorífico para vender os bois, e é essa a ferramenta, é assim que a gente faz para vender, no caso eram as vacas, né, porque eram cria até então, as vacas gordas, você vai receber o relatório via fax lá de São Paulo. Então, e aí já vem mais ou menos o preço, e aí o pessoal da indústria vai te falar qual é o preço, e aí você vende pelo preço que eles te falarem, eles vão te falar, o gado nosso aqui é bom, geralmente eles vão pagar R$ 1 a mais, então você não precisa perder tempo, a não ser se preocupar se tem papel de fax, porque para receber o relatório do dia anterior da venda. E aí eu falei, mas seu Zé Adriano, mas assim, negócio de bolsa, né? Porque assim, a gente, qual é a segurança que a gente vai, por exemplo, pegar uma vaca no desmame, uma vaca que não empreendeu, uma vaca descarte, engordar, e o preço que a gente vai receber daqui 1, 2, 3, 4, 5 meses? Não, a gente vai saber lá no fim. E aí eu falei, mas com o caixa apertado, e a gente estava reestruturando em todas as áreas da empresa, inclusive a área financeira. A fazenda não estava numa posição confortável, né? Ela estava delargada em vários sentidos, né? Até uma frase do meu sogro foi: venham aqui para tomar conta, senão os cachorros vão tomar conta. Literalmente ele falou isso. E eu falei, caramba, então se eu não tenho um caminhão de dinheiro para despejar aqui na fazenda e se acontecer um desvio de preço para baixo, eu preciso ter mais segurança para fazer essa venda. Ainda mais querendo intensificar, querendo aumentar o número de animais, que aí os valores financeiros vão ser maiores. Então, demorou 2 anos para eu fazer isso. Para nascer o Rodrigo Analista. Eu assumi a fazenda em 2006, tateando, me adaptando muito à cultura da região e sentindo naquele processo que eu disse de escutar mais, ver mais e entender a cultura, separar o time em que tinha que ganhar eficiência no time, tirar as pessoas que tinham que ser tiradas por desalinhamento de valores inegociáveis e deixar as pessoas que tinham valores junto com os mesmos que os nossos, mas melhorá-los e eles me melhorarem, né? E aí, naquele momento, isso foi 2 anos, eu falei, não, a gente precisa mexer na alavanca comercial. E nesse meio tempo, eu lembro muito bem, porque na época da multinacional, eu já escrevia um informe, isso depois a ficha vai caindo, né? Eu já escrevia um informe, a companhia queria fazer um jornalzinho para os clientes na época, e eu era uma das pessoas que encabeçava a construção dessas escritas, desses artigos. Então, essa questão do jornalismo que me despertou quando eu tinha 17 anos, quando fui fazer vestibular, né, é que eu entrei na faculdade com 17 anos, bastante novo, voltou sempre na minha vida. Na multinacional eu já escrevia, e aí eu comecei a mergulhar no assunto bolsa, então foi em 2008, né? Eu abri minha primeira conta na Bolsa em 2008 para fazer as operações da Fazenda, e aí sim nasceu o Rodrigo Analista, e o Rodrigo Analista nasceu para resolver o nosso problema. Mas a minha veia de, entre aspas, jornalismo econômico sempre teve presente, e isso começou já em 2012 a ser exposto para fora da Fazenda. E aí nasceu Notícias do Front lá em 2012, né? Mas foi isso, foi em 2008 e 2012, foi nesses 2 momentos. 2008 nasceu de fato,
e 2012 ele começou a expandir não só para dentro da fazenda, como para fora na forma do Notícias do Front. E quando a gente fala em gestão de risco ou travar boi, assim, queria que você falasse um pouco mais desse assunto para quem está ouvindo a gente e, assim, não é familiar a esse tema, ou por que a gente deveria olhar para esse assunto nos dias de hoje? Assim, porque é um tema importante. Na época já era importante, como eu disse, né? Porque eu falei, caramba, eu vou intensificar. Eu não tenho um caminhão de dinheiro se acontecer alguma coisa errada. E aí, trabalhando para a família, eu sempre brinquei, né? Eu falei assim, se der errado, eu tenho dois problemas, né? Um problema profissional e um problema pessoal do almoço do domingo, né? Então, e eu gosto muito de ser conservador. É o Uhum. meu perfil. Eu não tiro uma caminhonete da garagem se ela não tiver seguro, né? Contra terceiros, contra roubo, furto, etc. Então, primeira coisa, batia com a minha necessidade na época de ter contas bastante apertadas, tá se reestruturando financeiramente, batia com o perfil nosso, tanto meu como gestor, mas principalmente dos familiares, que são os acionistas, é quem manda, quem são os donos do negócio, né? A volatilidade hoje ela é muito maior do que era na época. Então, eu lembro que nas palavras do meu sogro, falou: Rodrigo, nosso gado vai valer R$ 1 a mais, né? Então era assim, quando o boi ou a vaca gorda pegava um caminho de aquecimento, ele subia R$ 1, R$ 2 na semana, na quinzena, né? Hoje a volatilidade do boi ela está igual ou maior em muitos momentos que a volatilidade dos grãos. Historicamente, a gente teve uma volatilidade, por exemplo, de milho na casa de 23%, 24%, 28%. Isso é uma medida, uma fórmula matemática que te dá a vol, ou seja, a volatilidade. Volatilidade é, vamos falar assim, a força com que os preços se movimentam tanto para baixo quanto para cima, e de novo para cima e para baixo, e assim vai. Esse nervosismo das telas. Historicamente, os grãos foram sempre um mar revolto e a pecuária uma água de poço. Hoje, a gente está envolvido em dois mares revoltos, tanto dos insumos, dos grãos, quanto da pecuária. Então, se isso fazia sentido lá atrás, hoje faz mais sentido ainda. E ainda mais num ambiente de margens cada vez mais estreitas. Basta a gente pegar os números históricos aí, por exemplo, do Maurício Palma, né? Ele mostra que por a margem de lucro por unidade produzida, ou seja, por arroba, ela vem decrescendo de 3, 4, 5 décadas para cá. Então a gente produz mais, os valores financeiros são maiores, a gente ganha menos por unidade produzida e a gente está exposto a um mercado muito mais volátil. Então é a combinação perfeita para que você, se você estiver de peito aberto, né, exposto ao mercado, é o que eu, respondendo a sua pergunta, isso é não fazer nenhuma gestão sobre todos esses riscos de preço, encarar isso de peito aberto. Porque para resumir e finalizar a sua resposta, o que é gestão de risco? Gestão de risco nada mais é do que você mitigar esses riscos, ele nunca vai ser zero, então não tem eliminação de risco de preço, é gestão de risco de preço. Algum risco de preço vai ter, mas a gente quer deixar esse risco num tamanho que dê para encarar, vamos falar assim. Ou seja, que talvez ele dê um arranhãozinho na lata, mas ele não te dá a perda total. Então, esse é o nosso objetivo. E nesse contexto de uma pecuária mais intensificada, dentro de um mercado mais volátil, a gente precisa gerir esse risco. E para finalizar, muita gente fala: mas então aí a gente vai virar especulador de bolsa, né? Isso aí eu acho ruim, eu sou pecuarista. Eu falo: não, o especulador, na verdade, é quem não faz nada, porque vamos pegar o exemplo da recria engorda. Ele compra o bezerro, ele investe 100, 120 reais por mês no custeio da recria desse animal, ele leva esse animal para um confinamento, investe aí numa diária de 13, 14, 16, 17 reais por dia, não sei, cada um tem seu custo, e aí pega todo esse desembolso da compra, da recria e da engorda, e aí leva para saber como vai ser a remuneração de todo esse capital a hora que chegar perto da data prevista de abate, menos a escala da indústria, ele liga lá e vai saber. Para mim, esse é o verdadeiro especulador. Como eu não sou especulador, eu quero ter
esse cara ele fica em aberto, se o ciclo produtivo dele tem 17 meses, ele fica 17 meses especulando com o investimento, com o desembolso dele. Eu quero que o meu ciclo financeiro em aberto seja muito menor do que o meu ciclo financeiro produtivo, meu ciclo de duração produtiva. Então, se eu demora 17 meses meu giro de transformar um bezerro num boi gordo, eu não quero ficar 17 meses em aberto, a Deus dará no mercado. Eu quero reduzir isso para talvez 4 meses, 6 meses, 8 meses. Mas eu quero ter mais certeza de que eu vou ter lucro nessa operação. Isso é gerir risco, respondendo a sua pergunta. Perfeito. E assim, para quem não lembra aí de não se familiarizou o termo volatilidade, é só lembrar que tem acontecido normalmente com o valor da arroba quando a China decide não comprar. Né? Ela despenca de um dia para o outro. Se você está com os animais ali para serem abatidos, você está com um risco altíssimo. Então, resumindo aí, essa volatilidade, por vários outros fatores ela pode acontecer, mas um marco os últimos 2 anos a gente vivenciou a China saindo do mercado e a arroba despencando. Isso é com o boi para colher, né? O boi ele tem volatilidade, ele consegue ser vendido diariamente, né? A liquidez dele é muito boa. Porém, uma vez que ele dá ponto de abate, você tem que abater. Né? Começa a acumular prejuízo dentro da operação. Então, se você está no mercado nesse jogo e o Rodrigo falou que tem volatilidade, faz sentido a gente buscar estratégias para fazer gestão de risco, né? Fazer gestão, mitigar esse risco de uma possível barrigada para baixo do valor da arroba, comendo o seu lucro. Rodrigo, entendi a importância de fazer gestão de risco. Como eu começo a fazer gestão de risco dentro da minha fazenda? Matheus, cara, você devia ser entrevistador, viu? Cara, você só manda pergunta quente, pergunta boa mesmo, cara. Muita gente, cara, e é muito legal que você fez essa pergunta, cara, porque é o seguinte, eu vejo muita gente falar assim, legal, Rodrigo, escutei sua palestra e eu já falo, cara, eu faço muita palestra de gestão de risco, mas com todo o respeito, as palestras que são muito úteis, mas se alguém parar e me perguntar assim, qual que é o objetivo, qual que é o goal quando você faz uma palestra de gestão de risco para quem não faz, simplesmente colocar uma pulga atrás da orelha daquele cidadão. Não dá para ele aprender gestão de risco numa prosa de 1 hora. Precisa de um investimento de 5, 10 horas, é muito mais um treinamento do que se a gente despertar a pessoa para uma palestra, através de uma palestra, já é muito bacana. E aí, quando a gente desperta, as pessoas vêm para mim e me dizem, Rodrigo, vou abrir minha conta na Bolsa amanhã e tal. Não, beleza, faz parte também, mas como é que qual que é a primeira operação? Eu vou entrar vendido na Bolsa? Eu falo, calma, vamos só... e aí vem a sua pergunta, né? Para mim, a gestão de risco, ela começa na palavra gestão. Né? Gestão qual? Produtiva e financeira. Então, antes de mais nada, a gestão de risco começa em você ter gestão na sua propriedade, você saber responder a 2 perguntas principais, que é quando você vai ter a mercadoria para entregar? Qual a mercadoria? Boi gordo? Legal, bacana. Você vai ter essa mercadoria para entregar quando? Quando ela vai estar prontinha para subir no caminhão do frigorífico. E você precisa saber isso com muita antecedência. De preferência, 1 ano antes. Então, você precisa saber, através da gestão produtiva, e dá para se fazer isso, eu faço isso de maneira muito simples, fazer isso, né? Você precisa, 1 ano antes, saber, por exemplo, agora, no outubro de 2024, depois a gente vai trabalhar muito esse mês, né, Matheus? No finalzinho do mês já tem data aqui, ó, dia 29, dia 30 e dia 31 de outubro desse mês de 2024, eu vou ter toda a minha previsão de vendas de gado gordo até dia 30 de novembro de 2025. Dia 31 de outubro eu vou ter isso na mão. Devo fechar os números na primeira semana de novembro, né? Mas os números que eu preciso para ter essa resposta de quantos bois eu devo vender em cada um dos meses de 2025. Eu preciso ter, e eu vou ter isso na primeira semana de novembro desse ano de 2024. Ou seja, respondendo a sua pergunta, é ter gestão produtiva. Por quê? Muito antes da venda do animal, a gente pode
deve e geralmente toma decisões de venda para proteger um preço que nos dá margem. E esse é o nosso objetivo. E a segunda pergunta que eu preciso saber responder para iniciar gestão de risco, foi a sua provocação, é saber, ok, eu vou ter tantos bois em outubro de 25, mas qual é o custo desse boi pronto, projetado hoje, e lógico que vai ter o projetado e o realizado, normal, sempre a gente tem um plano e depois o que de fato foi realizado. Esse boi que Rodrigo, vai saber na primeira semana de novembro de 2024, que eu vou entregar na última semana de outubro de 2025, qual que é o custo projetado desse animal gordo e pronto lá? Eu preciso ter isso. Com base nessas duas racionais, eu consigo iniciar qualquer gestão de risco. O que não dá, Matheus, eu lembro direitinho, cara, uma vez chegou um produtor de Rondônia e falou assim para mim, Rodrigo, eu quero fazer, entendi, achei bacana, vamos lá, vamos começar, eu sou da prática, eu falei, legal, então vamos pegar um lote, que é a outra coisa que eu ia te falar. Faça gestão de risco, Matheus, com um lote. Né? Abra a sua conta na bolsa e opera um único lote. Então é começar pequeno, pensar grande e agir rápido. Essa racional em gestão de risco é muito bacana. Falei, vamos fazer um lote de bezerro que o senhor vai transformar em boi gordo. Vamos lá para trás. Quanto que o senhor pagou nesses bezerros? Como assim, Rodrigo? Falei, não, o custo, o senhor comprou esses bezerros, né? Não é cria, tal, o senhor comprou. Ah, não, aqui é o seguinte, eu não sei quanto que eu paguei, mas eu só sei que é mais barato que meus vizinhos. Então, eu falei, não, para. Não dá para a gente fazer gestão de risco. A gente precisa ter gestão financeira. O senhor não tem gestão financeira na propriedade. Eu não vou saber qual é o custo de produção do senhor e aí não vou ter o gatilho para disparar uma venda antecipada. Então, acho que é isso, gestão produtiva e gestão financeira. Você sabe, te ouvindo, assim, tem uma história que a gente viveu junto que me marcou muito, assim, o quanto... com certeza você não vai lembrar, mas eu lembro demais, me marcou muito, assim, porque eu vi, assim, a gente vive ambientes que a gente reclama muito do mercado, que o boi tá ruim, tá fraco, enfim. Há uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, eu fui convidado para dar uma palestra em Minas, numa cooperativa. E aí, eu estava ali com uns 3 anos de carreira de mercado, e eu ia falar depois do Rodrigo Albuquerque. E eu fiquei, putz, que responsabilidade a minha. Me lembra a cidade, cara, que eu não lembro. Não vou lembrar. Eu lembro que era numa cooperativa em Minas, mas não lembro a cidade. E tinha lá, sei lá, uns 80, 100 pecuaristas, assim, público de pecuarista. Isso foi no finalzinho da tarde, à noite, né? Com um churrasco depois, né? E você entrou para palestrar e você falou de mercado, de travar, de operar na bolsa, e a mensagem que ficou para mim foi assim, ó, a gente trava uma margem. Beleza. Para travar uma margem ou travar um valor de venda, para me entregar aquela margem, eu preciso conhecer custo de produção. E acabou ele. E acabou sua palestra e todo mundo começou a perguntar, teve que parar o tempo, porque senão ia atrasar demais a minha. Eu falei assim, não, já vão mandar cancelar a minha para ficar conversando com o Rodrigo aqui. Tudo bem. E eu ia falar de boas práticas no confinamento. E eu entrei lá, eu peguei o microfone e tal, agradeci e falei assim, gente, é o seguinte, quem aqui mede consumo no confinamento? Assim, mensura ali, quanto o animal está comendo por dia, na verdade, quanto está fornecendo de comida para os animais no dia, levanta a mão. E tinham ali seus 80, 100 pecuaristas, nenhum levantou a mão. Eu falei, não, vocês estão brincando comigo, ninguém mede quanto fornece de comida para os animais? Sabe, gente, assim, anotar quanto está caindo de comida. Ninguém levantou a mão. Eu falei, cara, como vocês estavam loucos para aprender a travar boi se vocês não sabem quanto vocês gastam de comida? Tipo, eu pus até o apontador, assim, pode parar a palestra por aqui, vamos voltar a conversar, não faz sentido. Né? Então, assim, a gente quer o difícil, quer operar em bolsa, entender de mercado, tudo, mas o feijão com arroz, quer conhecer a fazenda, saber discutir ali número, às vezes fica a desejar, né? E aí pode falar assim, mas isso é muito difícil. É muito mais simples do que parece, às vezes, né, Rodrigo? Pô, seja assim, trazendo um segundo comentário, né? Fora essa palestra me marcou, e às vezes vejo as pessoas, mas isso é difícil, como eu planejo? Às vezes eu vejo muitas pessoas querendo discutir a fazenda
como se fosse uma foto, tipo, o que eu uso hoje, o que eu faço hoje em função do mercado hoje, do que querer construir um filme, sabe? Falar assim, ó, eu tenho minha fazenda, a estrutura dela é para trabalhar um proteinado. Um proteinado na seca me dá um ganho X, nas águas um ganho Y, eu projeto o quanto o animal vai estar pesando no ano que vem. Fora um confinamento ou uma tip que vai me entregar mais tantos de ganho de peso, esse animal vai estar pronto para abate em tal época. É o que você falou. Isso a gente faz em 5 minutos. Se eu tiver conhecimento técnico sobre as estratégias disponíveis e conhecer os indicadores técnicos de cada uma. E aí depois eu faço gestão, que é o quê? Monitorar se o realizado está acontecendo como previsto. É simples, né? Tipo, a gente complica, às vezes, muito o fácil, né? Mas te ouvindo falar, me veio esses dois comentários que, assim, primeiro da palestra, o quanto a gente está preocupado com algo que é difícil ou complicar o fácil e o básico a gente não faz. E uma liçãozinha de casa, assim, que é fazer umas continhas, é muito simples de fazer e permite a gente tomar muitas decisões importantes, né? Olha, Matheus, eu lembro desse dia, cara. Eu acho que depois da minha palestra, eu ainda viajei e fui dormir, acho que em Passos. Então foi um pouquinho para frente de Passos ali, foi naquela região ali. Eu lembro como se fosse hoje, era um evento que foi no final da tarde, era um ambiente assim, eu achei meio estranho. Ali tinha uma fábrica de ração envolvida, né, no evento, acho que próximo da onde a gente estava falando. E eu achei que nossa fala casou muito bem, eu lembro disso, cara. Você me resgatou essa história, cara. Foi verdade tudo isso. Matheus, eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu acho que no fundo, é simples. Existe uma áurea, uma névoa. Eu não sei, cara, por quê, mas existe uma névoa que é complicada. Eu vejo as pessoas lidando com gestão de risco de preço. Nossa senhora, parece que é um. Eu lembro até um cara que eu admiro muito na pecuária, admiro o gado dele, ele produz, para mim, na minha opinião, não vou ficar falando muito, senão daqui a pouco a turma sabe quem é, mas enfim, ele falou para mim uma coisa interessantíssima. Ele falou: Rodrigo, eu tenho aqui uma caixinha da burrice. Coisas que eu reconheço na minha cabeça, que eu sou burro, né? E essa palavra é dura, ela é errada, mas eu posso usar comigo mesmo. Eu não uso ela para ninguém, mas para mim eu uso. Então eu ponho algumas coisas na caixinha da burrice. Então achei interessante isso. Ele falou: primeiro eu tenho que saber o que eu tenho de burrice. Eu já entendi que minha caixinha da burrice tem algumas coisas sim. E uma das coisas que está dentro da caixinha da burrice é da minha burrice. Ele falou assim: eu não tenho direito e nem a condição de chamar ninguém de burro, mas a mim mesmo eu tenho. Eu tenho a gestão de risco, está ali na minha caixinha da burrice. E eu preciso tirar ela dali, e eu não sei como começar. Então, assim, às vezes as pessoas transformaram esse assunto numa coisa tão complicada, e eu acho que parte disso, aí eu vou falar, cara, com muita, até por experiência própria. Quando eu era aluno de medicina veterinária, incrível, cara, como você vai resgatando, como a vida, Matheus, direciona a gente para coisa que a gente quer, mesmo sem a gente perceber. Eu fui numa palestra de bolsa, cara. Eu estava lá na veterinária e eu falei, cara, eu preciso entender disso. Não sei, algum dia isso me chamou a atenção lá. Eu fui na palestra dessa pessoa que eu conheci depois, muito tempo depois, fiquei até próximo a essa pessoa que era gerente de commodities da bolsa. E eu saí de lá, cara, sem entender. Eu entrei sem entender uma palestra, nenhuma palavra da bolsa, e saí sem continuando não entendendo nenhuma palavra. Falei, gente, eu acho que a gente misturou muito o economês e tirou o caipirês da sala. Então a gente precisa, e os conceitos de gestão de risco, eles são claros, qualquer um sabe, qualquer um conhece, o racional é claro. Eu até, igual você fez aí um racional, né? Bom, eu sei quanto custa o meu animal, eu tenho que saber, eu tenho que saber qual tecnologias de nutrição, o que vai entregar no meu manejo aqui, vou juntar as pontas, tal, fazer as contas. No fim, é tão simples, é igual um piloto de avião, que ele faz um plano de voo, e por muitos anos eu usei a analogia do plano de voo para deixar tudo isso mais claro. Um piloto de avião, ele não decola um avião do chão sem saber para onde ele vai pousar. Né? Então, por quê? Porque ele precisa saber a distância, horas de voo, ele vai ver o reporte de condições meteorológicas do caminho e do aeroporto de chegada,
ele vai ter que entender, se der errado, aquele aeroporto destino fechar, qual é o aeroporto alterno, né, no linguajar da aviação, qual é a alternativa de pouso que ele vai ter, se ele tem combustível para chegar nessa mudança de plano para pouso, enfim, ele vai ver todas as condições para ver se ele tem uma rota segura para decolar o avião. E caso não tenha, talvez a melhor coisa é não tirar a máquina do chão, né? Tentar vislumbrar. E a gente usou por muito tempo, ainda usa essa analogia do plano de voo, mas no fundo é muito simples. Eu acho que a nossa, na fazenda, eu procuro bater nisso, é tentar deixar isso simples, porque de fato é simples. Acho que esse é o ponto, Matheus. Ô, Rodrigo, show, assim. E assim, olhando para um plano de voo, a gente está olhando para o futuro, né, para frente. Mas você se baseia muito no passado, né? Por várias vezes já te ouvi falando, olhar no retrovisor para entender o que aconteceu e se preparar para o futuro, né? E talvez assim, quem não entendeu o que era ciclo pecuário, talvez nesse último ciclo entendeu, porque machucou, né? Num primeiro momento, talvez ele ganhou dinheiro, porque a gente teve uma subida hiperinflacionada ali do ciclo pecuário, porque tiveram acontecimentos no mundo que jogaram o valor da arroba num lugar que não era projetado, se a gente pensasse no caminhar dos ciclos, né? A arroba não ia chegar onde chegou se não tivesse China, se não tivesse Covid, pelo menos penso eu, depois você pode me corrigir se estiver errado. E depois, assim, como foi uma situação que não foi natural, a queda também não foi doída. E acho que todo mundo aprendeu agora o que é ciclo pecuário, né? Porque subiu demais e caiu demais. Mas olhando no retrovisor, o que é a história dos ciclos pecuários aí que você acompanha desde 2008 nos conta, assim? Quais são lições de um ciclo pecuário, já para a gente caminhando para o final aqui do bate-papo? Eu sei que você tem compromisso, eu estou já me forçando a acabar sem querer. Já vou te convidar para vir de novo aqui já, mas enfim, para a gente caminhar para esse final, o que o retrovisor nos conta aí sobre o tal do ciclo pecuário? Cara, de novo eu vou te falar e vou repetir mais uma vez. Sua pergunta foi inteligente porque a gente já vai para o segundo tripé, para a segunda parte do tripé, que é a gestão de risco. O primeiro você abordou e olha que a gente não combinou isso, hein? E é verdade, pessoal, a gente não combinou nada. Só foi uma pergunta, uma conversa. Vamos conversar? Vamos. Bora para frente. Oi? Não tem nem roteiro nosso bate-papo. A gente está em branco. A sua primeira pergunta anterior, ela remeteu ao ponto básico, que é a gestão. É um tripé que a gente assenta a gestão de risco de preço. O primeiro deles é a gestão produtiva e financeira. O segundo, que tem a ver com a sua pergunta agora, são as tendências de mercado. E essas tendências de mercado, ela tem um cerne, ela tem um norte, que é o passado. Então, de fato, a gente precisa olhar para o passado, ver as variações históricas de preços, isso não só no boi, em qualquer commodity, de qualquer produto que você tenha um registro, os preços eles são feitos por decisões que vêm de pessoas. As pessoas têm memória, então a gente brinca que fala que os preços têm memória. Então, os percentuais de alta e os percentuais de baixa em relação aos picos e aos vales, eles costumam se repetir, pelo menos de maneira mais provável, salvo, e aí eu tenho que concordar com o que você falou, então você não falou nada de errado, a distorção sanitária que houve na pandemia. Então, na minha opinião, esse último ciclo, e de novo, sem a gente ensaiar nada, mas você é um cara completo de mercado, você não entende só de nutrição, você entende do mercado, o que você citou eu assino embaixo. Ou seja, houve o ciclo pecuário da fase de alta, ela foi bombada por uma distorção inédita e única até então, a não ser que a gente chegue numa próxima pandemia, bater na madeira aqui, mas, enfim, houve num primeiro momento, um acometimento, uma crise sanitária de uma proteína, no caso, proteína suína, de um mega consumidor de proteína animal global, que é a China. Isso houve 40% do rebanho chinês foi dizimado. Isso houve um desequilíbrio no complexo de proteína animal, porque as proteínas se interagem, a proteína de frango, a bovina e a suína,
Paralelamente a isso, isso já acendeu um pavio. Paralelamente a isso, veio uma crise ato contínuo, praticamente sanitária, inédita, humana, né, de saúde pública, onde a gente, num primeiro momento, achou que os mercados iam se acabar, então houve uma perda de valor, os circuit breakers na bolsa, vocês devem se lembrar disso, e num segundo momento, a gente passou a entender que, na verdade, ia ser o contrário, as pessoas iam ficar fechadas em casa, com uma menor demanda de gasto, de desembolso com produtos e com serviços, né? E isso ia migrar para alimentos, a humanidade ia focar cada vez mais em alimentos, né? Dentro de casa, com injeção de liquidez na economia, a demanda ascendeu em cima de uma cadeia que teve as suas etapas quebradas do ponto de vista de produção. Eu lembro de frigoríficos que a gente no Brasil não viveu isso, mas nos Estados Unidos, na Austrália, isso foi muito real. Os frigoríficos tiveram que parar, as cadeias de suprimento foram quebradas e no Brasil não aconteceu. Então, houve uma demanda bombada para cima, oferta para baixo, e aí aquele cenário sanitário inédito e único já tinha aquecido os preços de 19 e adiante, a gente chegou até o pico de preços, né, no primeiro trimestre de 21 e 22, no primeiro trimestre de 22, quando a arroba começou a cair. Então, essa distorção sanitária fez a fase de alta ficar mais intensa. A gente, paralelamente a isso, na cria brasileira, nós contratamos uma superprodução de proteína bovina, porque nós tivemos os nossos 2 maiores recordes de venda de sêmen, de venda de protocolos de inseminação nos anos de 2020 e 2021. Né? Nós vendemos em 2020 24 milhões de doses de sêmen, em 2021 quase 29 milhões de doses de sêmen, e o produtor responde a preços. E quando tem um delay, né, entre você inseminar uma vaca até esses bezerros chegarem ao mercado, esses bezerros chegaram ao mercado entre final de 2023 e 2024, até um pouquinho em 2025 vai refletir. Então, tanto é que nós estamos num ano de mega oferta bovina. Então, a gente pegou um efeito chicote. Nós estimulamos a produção num preço para cima, entregamos muita oferta num ano em que a demanda já vinha caindo de 2022 para cá, dado ao choque de liquidez, né, que houve, a gente precisou aumentar juros. O Brasil foi o primeiro país que aumentou o juro para desaquecer a economia. E aí os preços sentiram, como você disse, foi uma alta bombada e uma deflação bombada. No ano passado, a gente viu a arroba sair de R$290 no começo do ano e chegar a R$190 no finalzinho de agosto. A gente perdeu R$100 por arroba dentro de um mesmo, praticamente dentro de um semestre. Então, da mesma forma que a gente teve uma alta historicamente bombada, a gente teve uma baixa historicamente depreciada. Né? Isso machucou, e isso, sem dúvida nenhuma, é aquela frase para finalizar essa resposta que eu falo: esqueça o erro, mas não a lição. Então, se você não trabalhava em gestão de risco de preço, esquece esse erro, isso machucou, mas não esquece a lição, a árdua lição, já que a dor é grande professora, que isso tem que ter te entregado, né? Uma coisa que eu tenho falado bastante também, Rodrigo, dentro dessa, só complementando assim o que você posicionou, a gente tem a avaliação de um lucro produtivo diferente de um lucro econômico. Eu nem sei se dá para usar esses termos, mas uma coisa é o quanto eu gastei para produzir e o que eu produzi e ter esse lucro aí da produção. Outra coisa é trazer a variação de estoque e ele afetando positivo ou negativamente a minha operação. Isso acontece. Né? E nesse último ciclo nosso, isso ficou muito evidente, porque quando o ciclo subiu, a gente viu o pecuarista ganhando muito dinheiro. Só que ele não estava ganhando dinheiro porque ele estava produzindo, ele estava ganhando dinheiro porque o estoque estava valorizando. E ao mesmo foi aquela questão inflacionária no estoque, né? E ao mesmo tempo, agora que ele está com o sentimento que ele está perdendo dinheiro porque o estoque derreteu, ele começa a reclamar e tomar decisões erradas, por exemplo, tirar o pé de nutrição, intensificação e tudo mais. E uma outra conta que eu faço assim que mostra isso beleza, você está vendendo, você está perdendo dinheiro porque o que você comprou não está se pagando, essa queda de arroba de estoque. Só que a hora que você recompra aquela arroba de novo no estoque, você tem um ganho econômico ali. Então, cuidado
como você olha para o seu número para não tomar decisão errada, né? Então, o pecuarista que enxergou, por exemplo, que nessa baixa, por mais que a arroba caiu, ele perdeu o valor de venda, mas ele tem a oportunidade de recomprar esse estoque mais baixo, ele vai operar anticíclico, né? E aí ele começa a tomar decisões mais corretas e assertivas dentro da fazenda. E assim, eu juro que é a última pergunta, para não te atrasar, mas quem não entendeu ainda o que é ciclo, que é esse movimento de sobe e desce da arroba e do bezerro que a gente está falando, eu queria que você falasse assim, ó, o que é ciclo pecuário e quem manda nele, Rodrigo? Bacana, cara. Pô, legal. Dá para falar 1 hora disso, cara, mas eu vou no cerne. Bom, primeiro, só voltar um pouco. Você acabou de usar uma palavra que é fundamental. Assim, eu diria que se você quisesse resumir essa nossa prosa em algumas palavras, 2, 3, meia dúzia, uma delas tem que ser anticíclico. Você tem que tomar decisões anticíclicas. Você usou uma palavra-chave em gestão de risco de preços. Vamos pôr isso aí como título do podcast. Seja anticíclico na pecuária. Está definido o nome. Positivo. Pronto. Aqui faz ao vivo, né, Matheus? Bacana, cara. Concordo, assina embaixo. Vamos lá. Desculpa, eu perdi o fio do raciocínio. Ah, tá. Você me perguntou. Pecuário e quem manda nele. Ah, legal. No fundo, Matheus, eu vou te ser bem sincero, cara. A decisão do ciclo pecuário, ela está na mão de um cara chamado criador. Depois de estudar ciclo por muito tempo, se fosse resume ciclo pecuário numa frase. Ciclo pecuário é tudo que ocorre em consequência da decisão dos criadores, né? De um conjunto de criadores, dos criadores da Fazenda Brasil, né? Dos criadores da Fazenda Brasil. Ou seja, esse sujeito fica animado com um bezerro aquecido, passa a reter todas as suas fêmeas, porque a gente invariavelmente toma decisões, e esse é o grande erro. É por isso que a maioria das pessoas não é anticíclico. Ela dá murro, acaba dando murro em ponta de faca do ciclo pecuário. Ela toma suas decisões com base no passado. Ok, se o bezerro é 2.500 ano passado, esse ano eu estou vendendo na desmama por 3, ano que vem é 4.500. Então, assim, as pessoas projetam o futuro com base no passado de curtíssimo prazo. Então, o que vai acontecer no para-brisa dos próximos 2 quilômetros, com base no que aconteceu no retrovisor dos últimos 2. E pode acontecer coisas completamente diferentes na próxima curva do mercado. Então, não dá para tomar decisão com base no retrovisor, mas as pessoas tomam. Então, o que elas fazem? O bezerro aqueceu de preço, todo mundo retém as suas fêmeas. Porque eu falo, o macho, ele é um animal em que ninguém coleciona ele. Até o marruco, até um animal muito errado, ele vai para o abate. Depois de servir a reprodução das fêmeas bovinas, o macho vai para o abate. Se você for muito rápido, usar uma suplementação muito intensiva, um sistema legal, tal, você vai levar esse animal para o abate em 18 meses. Tem gente levando 22 arrobas em 13 meses. Tem gente levando, no meu caso, eu estou fazendo um boi 24 por 24. É um animal de ou boi 888 ou boi 1 por 1. Ou seja, uma arroba de vida uma arroba ganha a cada mês de vida. Ontem eu abati um animal de 24,48 arrobas aos 23,9 meses. 100% da boiada foi dente de leite e J2, né? Então, o que acontece? A gente está fazendo um movimento muito em função da cria. O macho ele vai para o abate com mais ou menos intensificação, com mais ou menos velocidade. Mas a vaca é que a gente tem um disjuntorzinho entre abate de fêmeas e retenção, ou seja, reprodução. Ou seja, entre desconstruir rebanho e construir rebanho. Então, para fechar o ciclo, bezerro aquecido, todo mundo retém suas fêmeas, por consequência, há menos oferta de animais gordos, há um efeito colateral positivo no mercado e a arroba sobe. Depois de 3 anos retendo fêmeas, 2 a 3 anos, há um sobre-oferta de bezerros, o bezerro desaquece e aquele amor na mimosa, né? Porque não tem nada que dá mais amor numa vaca para um criador do que um bezerro de R$ 3.500. Aquele amor se perde porque o bezerro se desvaloriza, foi o que aconteceu na desmama de 22 e que tornou a acontecer na desmama
né, de 23 e agora 24, né, uma desvalorização, o sujeito passa a bater as suas matrizes, né? E aí existe um efeito colateral, nesse caso negativo, que a arroba cai, a arroba fica fria, porque é um excesso de oferta, porque muitas vacas ao abate, é muita carne chegando no mercado. Então, o abate de boi, ele tende a ser mais estável. O abate das fêmeas é que ele oscila aí de 35% do total de animais abatidos, chegando a 50% quase dos animais abatidos. Então, é essa variação de 30 a 35 até, vamos falar, 45 a 50 que inunda o mercado de carne ou, pelo contrário, enxuga o mercado, né? E o gatilho para isso, na minha opinião, é essa decisão do criador é tomada pela margem da cria. Toda vez que a margem da cria fica ruim, o sujeito vende a desmama, não consegue o valor financeiro que ele precisa, e até às vezes, até não, sem querer, ele precisa abrir mão das matrizes, e isso acaba dando aquele dominó, né? As pecinhas, uma vai derrubando a outra, e aí isso é uma situação que atinge todos os elos da cadeia. E o contrário é verdadeiro. Quando o dominózinho da cria ergue, todas as outras peças, no seu devido momento, vão erguer. Então, para mim, ciclo pecuário é uma chavinha, né, um disjuntor de duas posições, retenção ou abate de fêmeas, que quem ativa o disjuntor para lá ou para cá são os criadores da Fazenda Brasil. Para mim, esse é o resumo do ciclo pecuário. Eu nem vou falar mais nada para não estragar a sua fala, mas a única mensagem é: entenda isso, turma, quem está aí ouvindo a gente, e opere anticíclico. Se vocês anotarem o que o Rodrigo falou e entenderem o movimento de ciclo e operar contra ele, vocês vão ver que vocês vão estar com bezerro para vender quando o bezerro estiver caro e boi para matar quando o boi estiver caro. Então, assim, entenda isso. Que vai ter bastante. Eu falo que a Fazenda Brasil é nada mais que gestão de estoque de arroba e gestão de estoque de pasto. Você tem pasto no momento que você tem que lotar a fazenda, tá tudo certo. E se você tem mais arrobas para vender na hora que ela tá na alta, tá tudo certo. Entenda só essas pecinhas aí do dominó do Rodrigo e manda bala. Bora para o momento final nosso aqui, Rodrigo, para não te atrasar, senão você vai perder o voo e depois vai ser culpa do Uma Fazenda Cast. A ideia é, nessa fase final, eu falo que eu montei um podcast só para ter esse momento Marília Gabriela aqui de bate-bola. Eu sou ouvinte assíduo de podcast e quando tem esses bate-bolas assim, eu adoro, fico mó curioso. E eu criei um aqui para adaptar para a pecuária. Que legal, cara. Eu trouxe o bate-bola para a gente aqui no ambiente de pecuária. Bora lá? Na hora, estamos prontos. Então, assim, Rodrigo, você ganhou o direito de colocar uma frase em todas as porteiras das fazendas do Brasil. O pecuarista vai chegar na fazenda, vai estar a frase do Rodrigo na porteira. Que frase é essa? Já sei. Quem tratar de gado é muito bom. É necessário. Paga o boleto da escola dos seus meninos. Tratar de sola e de capim garante o patrimônio dos seus bisnetos. Boa. Puta, pancada essa, hein? Boa. Boa frase. O que você deixou de ser? Essa aqui só fiz para você, essa é a primeira vez que eu faço. O que você deixou de ser depois que você se tornou pecuarista? O que eu deixei de ser, cara? O que eu deixei de ser? Eu deixei de ser um cara que achava que trabalhava muito, mas eu não sabia o quanto que um sujeito pode trabalhar na vida, que é um pecuarista, cara. O pecuarista trabalha pra caceta, cara. É impressionante, cara. Impressionante, cara. Boa. Acho que é isso. Boa. Ô, Rodrigo, o que foi a coisa mais estranha que você já viu dentro de uma porteira? Dentro de uma fazenda? É. Mais estranha, cara. Lembrei de uma coisa, mas, cara, acho que tinha que ser uma coisa mais nova para essa sua resposta. Ai, cara, deixa eu ver. Mais estranha. Bom, eu vou te responder duas coisas, cara. Uma foi uma água que eu fui beber e achava que era suco de limão, mas era água. Então, eu tive que beber essa água.
Uhum. Mas a coisa mais estranha que eu escutei dentro de uma fazenda, numa outra versão, foi o seguinte: é um pecuarista falar que queria morrer e não deixar nada para os filhos. E aquilo me marcou muito, cara. Como alguém podia ter um plano de vida tão, de alguma forma, questionável, né? Que ele queria gastar todo o dinheiro dele e ficar pobre, cara. Então eu falei, caramba, mas que projeto de sucessão estranho. Então aquilo eu achei muito estranho. Se tivesse um superpoder de mudar algo na pecuária, o que você mudaria? Eu ia tirar, despir o pecuarista do ego absurdo, que não, isso não é realidade, lógico, não pode fazer essa regra, tem muita exceção, mas eu queria muito tirar o ego da pecuária. Eu achei que você ia responder volatilidade. A Nossa, volatilidade é a pimenta e o sal, é bom ter. pecuária em uma palavra. Uma palavra, É, cara, não é uma palavra. Estilo de vida pode ser? pode ser. A gente junto fala estilo de vida. Vira uma palavra. Boa, boa. Rodrigo, cara, puta, bate-papo fantástico aqui. Adorei mesmo. Espero que você tenha gostado também. A gente está com um projeto novo para soltar, né? Acho que quando esse episódio estiver indo ao ar, a gente já vai ter gravado e talvez lançado o Gestão de Risco na Prática. Já vai ficar o convite aqui para você voltar, para a gente fazer um novo episódio depois que sair o curso. Eu fiquei muito feliz em te convidar e você ter aceito a ideia de fazer um curso junto com a gente. Acho que a pecuária precisa de um curso como o seu, precisa de pessoas igual você ensinando no detalhe como operar, como mitigar risco dentro da pecuária. Então, vai ser muito legal para a gente. E deixa aí, onde as pessoas te acham, como elas te encontram. Você tem um podcast que eu acho que é obrigatório todo mundo começar a semana ouvindo. Fala um pouquinho aí, como as pessoas chegam no Rodrigo. Pô, Matheus, literalmente, foi uma delícia participar. Se você não me convidasse para vir aqui de novo, eu ia te pedir, porque é muito legal quando você conversa com uma pessoa, com alguém inteligente, cara. E eu tô te elogiando aqui de público, de viva voz, porque é a mais absoluta verdade. Quando você me fez esse convite nessa ação que a gente tá no forno, né? Tá? Deixar a turma aí. Eu diria que talvez um dos principais motivos, mas eu diria que o principal motivo, eu já queria fazer, mas o principal motivo de eu ter aceitado que era você, que era uma pessoa que eu tenho absoluta confiança em todos os aspectos, e falei, putz, eu até acho que eu falei isso em alguns áudios para você, né? Vamos fazer porque é você e está feito. Eu nem sabia muitos detalhes, né? Depois a gente viu os detalhes, até financeiro, enfim, isso para mim é o que menos importa. Quando tem duas pessoas alinhadas com um propósito maior, cara, vai dar certo, vai dar bom. A gente é coisa de vírgula para lá, vírgula para cá, isso é o que menos importa. Cara. Eu já fiz muito negócio assim na minha vida e nunca me arrependi. Né? Negócio bom com gente ruim é negócio ruim. Negócio mais ou menos com gente boa é negócio ótimo. Então eu nunca errei, nunca. E o negócio com você, ele é uma pessoa boa e é um negócio ótimo. Então não deu certo, não vai dar muito certo, já deu. Show. Cara, e aonde as pessoas me acham é no Spotify. Eu tenho lá o podcast Notícias do Front, só dá uma procuradinha. E também no Instagram, notícias underline front, underline é aquele tracinho embaixo, né? E vocês me acham lá. E nós estamos lá semanalmente com posts estáticos, com o carrossel, com alguns vídeos e aliando a prática, a família. Eu coloco lá coisas assim do meu dia a dia, porque eu acho que a vida é um todo indivisível. Então a gente precisa estar bem nos negócios, bem na família e estar com pessoas boas. Isso eu acho que é o mais bacana. E é isso o nosso Instagram e o nosso Spotify. É isso aí. Show. Maravilha. Turma, vamos parar por aqui, mais um episódio, mais um bate-papo. Puta, hoje foi fera, assim, foi muito massa. Para quem não segue a gente também no Instagram, segue lá, nafazenda.com, o ponto é escrito. Você não deixou seu like, deixa aí o like nesse episódio, que com certeza vale a pena. O Rodrigo compartilhou aqui dicas fantásticas, foi muito agradável, que a gente foi evoluindo na história dele, tendo insight o tempo todo. Eu fui notando várias coisas aqui, eu aprendi muito, espero que vocês também.
E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.